Vamos continuar analisando a questão de Mateus 28 e 19, agora em algumas informações suplementares. No vídeo anterior já analisamos Mateus 28 e 19 à luz dos outros 3 evangelhos, da experiência dos apóstolos relatada no livro de Atos, e de outros textos do Novo Testamento, incluindo cartas de Paulo e outras informações bíblicas, fazendo uma comparação um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento e mais mandamento, como orientado a nós em Isaías 28, verso 10. E chegamos à conclusão de que o peso das evidências estão muito mais a favor do batismo em nome de Jesus do que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o porquê então existe esse texto onde supostamente Jesus ordenou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É isso que nós procuraremos entender agora através dessa parte do seminário Israel Antiga e Moderna. A Bíblia de Jerusalém, em sua nota de rodapé, ela diz o seguinte a respeito desse texto. É possível, aqui estou lendo aqui, olha, letra C. É possível que em sua forma precisa, ficar assim que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Conferir Atos 1:5 e mais 2:38 e mais. Na realidade nós vimos que são mais textos, né? Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Deve ter, ou seja, é uma suposição deles, né? Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Mentira, não permanece nada. A realidade profunda que eles estão querendo dizer é que a Trindade existe, mas isso é uma mentira. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Então vamos lá. O que é importante nós destacarmos aqui nessa nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém? Que eles declaram, eles confessam aí claramente que essa fórmula é uma fórmula que refletia a influência do uso litúrgico, de uma liturgia que foi posteriormente fixada na comunidade primitiva, ou seja, ela não existia no início, ela foi fixada posteriormente, né? Eles ainda confessam que o livro de Atos fala de batizar em nome de Jesus, colocando isso em contraste com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos continuar analisando outras informações sobre este assunto. Por exemplo, a coleção, né, são 3 livros, esse aí é o volume 2, se eu não me engano, de David Flusser, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo. Ele vem dizendo aí, né, o texto de Eusébio de Mateus 28, 19 a 20, antes de Nicéia, era o seguinte: Ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Então olha que interessante. Esse livro ele vem dizendo que antes do concílio de Nicéia, qual era a exata expressão do texto de Mateus 28, 19? Ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda, pelo que está aí, nem citava batismo, né? Só citava fazer
todas as nações discípulos em nome de Jesus, em meu nome, né, porque é o próprio Jesus que está dizendo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Então nós vamos conferir o que mais nós podemos confirmar se isso é verdade ou não. No livro de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, essa edição aí é uma edição publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele vem dizendo aí que os discípulos foram expulsos, né, da terra da Judéia e seguiram o caminho pregando o evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Cristo, que disse: ide e ensinai todas as nações em meu nome. Isso aí está nesse livro, né? A História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Referência aqui embaixo. Eusébio de Cesareia é o autor, né? Livro 3, página 83. Fala livro 3, mas eles são todos num único volume, né? Porque todos esses livros eles foram reunidos em um único volume. E nesse único volume aparecem lá as referências, né? Livro 3, livro 4, etc. Vamos confirmar se essa informação é verdadeira. Esse aí também é o mesmo livro de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica. Esse, por sua vez, é um livro publicado pela Paulus, que é uma publicadora católica, e ele também vem dando essa mesma informação a respeito do texto de Mateus 28:19. Aqui vocês podem ver uma imagem original e aqui uma que nós transcrevemos para ficar mais fácil a leitura. Diz assim: os outros apóstolos sofreram 1000 embustes que visavam matá-los. Expulsos da Judéia, começaram a se espalhar por todas as nações no intuito de ensinar a mensagem, com a força de Cristo, que lhes dissera: ide e ensinai todas as nações em meu nome. Conferir Mateus 28:19. Editora Paulus, coleção patrística, que é católica, né? Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, página 118. Então, meus amados, são importantes essas informações, porque quando Eusébio de Cesareia escreveu esse livro, o texto de Mateus 28:19 estava dessa forma, né? Lá nos idos do 3º século. Vamos confirmar isso através dessa citação aqui do próprio livro, olha, a página 118, que diz assim: as constantes e por vezes longas citações bíblicas ou simples transcrições de textos escriturísticos devem-se ao fato de que os padres escreviam suas reflexões sempre com a Bíblia numa das mãos. Patrística, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, a apresentação, a parte introdutória do livro, né, a parte de apresentação, página 6, a editora, São Paulo, Paulus, 2008. Então, quando os padres escreviam esses livros da coleção patrística, né, por exemplo, esse Eusébio de Cesareia, naquela época nem tinha essa nomenclatura de padre, eles eram chamados de bispos, né? O bispo Eusébio de Cesareia, quando ele escreveu esse livro, e toda vez que eles citavam algum texto bíblico, eles faziam isso com a Bíblia em uma das mãos. Então, a Bíblia que Eusébio tinha na época que ele escreveu esse livro era o texto de Mateus 28:19, era um texto completamente diferente do texto que nós temos hoje. E aí vem a pergunta: por que se isso fosse mentira, por que a própria Igreja Católica traria essa informação em um dos seus livros, se ela é defensora também do dogma da Trindade? Não tem lógica, né? Então nós percebemos que nesse ponto ela é até mesmo honesta em afirmar e continuar mantendo a informação do mesmo jeito que ela foi escrita por Eusébio de Cesareia. Vamos para outro trecho, né, muito importante desse livro, que vem corroborando aí também a verdade de que Jesus é o Filho gerado de Deus, né?
A Bíblia que Eusébio usava também trazia outro texto diferente do que temos hoje. Por exemplo, esse aí, ó. De meu seio, antes da aurora eu te gerei. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, 3-4, conferia Hebreus 7, 13. Patrística, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 1, capítulo 3, página 42, São Paulo, Paulus, 2008. Então, quando Eusébio escreveu esse livro, ele também citou aí, defendendo a filiação de Jesus, né, que ele foi gerado do seio do Pai. Essa palavra seio não tem a mesma conotação que hoje nós entendemos o seio feminino, né? Não, nada disso. A palavra seio significa interior, do seio do Pai, do interior do Pai. Jesus ele foi gerado antes da aurora. Antes da aurora, né? Podemos dizer assim, antes de haver luz, antes de haver qualquer coisa neste mundo ou no universo, Jesus ele foi gerado pelo Pai. Tá certo? Então, meus amados, essas informações são de muita importância, porque elas nos mostram que muita coisa foi alterada e muita coisa mudou, né? Ainda falando sobre o texto de Mateus 28, 19, esse livro aí, Introdução ao Cristianismo, de Joseph Ratzinger, que para quem não conhece, é o Papa Bento XVI, que hoje em dia está sendo chamado de Papa Emérito, né? Porque ele renunciou e entrou aí o Francisco. Nesse livro dele, Introdução ao Cristianismo, preleção sobre o símbolo apostólico com um novo ensaio introdutório. Esse símbolo apostólico aí é justamente o texto de Mateus 28, 19, né? A ordem aí de ir, pregar o evangelho, etc. Então, aí no capítulo 2 deste livro, que tem como título A Forma Eclesial da Fé, pode perceber aqui, ó, ele traz informações muito importantes aí, ó. Aqui eu deixei uma foto da página, né? E no slide seguinte nós vamos analisar o que é dito, né? Aqui está de forma maior. E acompanhe aqui comigo o que esse proeminente líder católico aí então vem dizendo, né? A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos. Eu vou alterar aqui 3 minutos. Ficou muito. Pronto, agora ficou melhor para a gente analisar. Então, ele vem dizendo o seguinte aí, olha. A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos 2 e 3 no contexto da prática batismal. A forma básica do credo, né? Esse credo aí, o credo trinitário, né? Então ele vem dizendo que essa forma básica ela surgiu no decorrer dos séculos 2 e 3, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma. Olha que interessante, né? Onde que o texto ele foi produzido. Ele foi criado, ele foi escrito. Onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Olha que interessante essas informações, corroborando aí a citação da nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Esse texto, ele era usado na liturgia e, portanto, ele foi escrito na cidade de Roma por volta do século 2 e 3. Continuando aqui, ó, o Bento XVI, ele vem dizendo, ó, esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, às palavras do ressuscitado, transmitidas em Mateus 28, 19, e depois
de todas as nações fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joseph Ratzinger, né? Introdução ao Cristianismo, página 61, 7ª edição, São Paulo, editora Loyola, 2014. Então, tendo em vista essas importantes informações, eu vos faço a pergunta: o que um texto escrito em Roma por volta do século III tem a ver com o Evangelho de Mateus escrito em Jerusalém no século I? Fica com essa pergunta latejando na sua mente, porque a resposta para ela pode causar sérias perturbações em sua mente. Na realidade, é algo que, quando eu descobri, isso me perturbou de forma tremenda. Como seria possível uma coisa dessas? Uma alteração grave feita nas Sagradas Escrituras. Mas o mais importante é nós entendermos que a própria Bíblia se explica, como nós já fizemos. Comparamos o texto de Mateus 28:19 à luz de vários outros textos da Palavra de Deus. É essa que deve ser a atitude de um dedicado pesquisador da Palavra de Deus, para não ser enganado. Vamos continuar analisando algumas outras citações deste livro, de Ratzinger. Aqui falando sobre o Deus Trino, né? A fé comum, né? No Deus Trino. É a resposta ao apelo que partiu de Jesus de Nazaré, de todas as nações fazem discípulos, batizando-os, né? Ele vem falando, é uma profissão de fé nele, em que Deus está próximo e que é o verdadeiro futuro do ser humano, né? E aí ele continua aqui, mas o símbolo já é também a expressão do destino que há de separar Oriente e Ocidente. A sua história revela a posição especial de Roma no Ocidente, como posto avançado da tradição apostólica, e a tensão que esse fato criou na Igreja Universal. Então, essa mudança causou tensões terríveis naquele tempo, né, a ponto de separar Oriente e Ocidente. Agora, olha essa parte aqui que está sinalizada, que está grifada aqui, olha. Finalmente, em sua forma atual, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esse texto é também um sinal da uniformização da Igreja no Ocidente. Por razões o quê? Não sei se dá para vocês verem aí, ó, por razões políticas. E com isso, do destino de alienação política da fé e de sua utilização por meio de unificação do império. Então, olha que interessante, aqui ele está confessando, em palavras meio que subjetivas, mas claramente compreensíveis, que esse texto ele causou uma divisão muito grande no cristianismo, mas ele partiu do cristianismo ocidental, o que veio causar um racha aí entre o cristianismo ocidental e oriental, mas o fato é que eles mudaram esse texto por questões políticas, para uniformização do Império Romano. E isso nos ajuda a entender o porquê Constantino convocou então o Concílio de Nicéia e tudo partiu dali, né? Todo o interesse de estabelecer o dogma da Trindade como uma crença oficial do cristianismo, para uniformizar o Império Romano, né? Então isso aí está na página 63 desse mesmo livro, né? Vamos para essa importante pergunta aí agora que segue. O fato dessa confissão ter sido feita por um Papa a torna suspeita? Porque é isso que muitas pessoas acreditam, né? Não, como nós vamos acreditar num Papa? Como nós vamos acreditar num líder católico? Né? Temos que acreditar na Bíblia, lá está escrito assim, temos que acreditar. Meus amados, precisamos saber que esses homens, eles mesmos,
foram responsáveis por muitas alterações. Então aqui eles estão confessando abertamente o que eles fizeram, né? Mas nós vamos entender mais por que nós devemos levar em consideração essa explicação. Se a resposta for sim, né, que nós devemos levar em consideração, mesmo ele sendo um líder católico, se a resposta for sim, por que você aceita, ou melhor, vamos aqui voltar à pergunta anterior para a gente contextualizar melhor aqui a próxima pergunta. O fato dessa confissão ter sido feita por um Papa a torna suspeita? Vamos entender se ela é suspeita porque um Papa falou. Então, podemos colocar em suspeição essa citação porque foi um Papa que disse? Se a resposta for sim, se nós podemos e devemos colocar como suspeita essa citação, essa informação, por que você aceita as confissões de que foi a própria ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que mudou o dia de guarda? Porque muitos adventistas eles tomam emprestado textos católicos que confessam que eles mudaram o dia de guarda e compartilham isso daí, publicam nos livros deles isso daí claramente. Mas quando existe uma citação católica de que eles estão confessando que mudaram o texto de Mateus 28:19, que a Trindade não é fundamentada nas Escrituras, como nós vamos ver alguns textos aqui posteriormente, que ela é um dogma, quando eles revelam essas informações, poucas pessoas aceitam, né? Por exemplo, essa daí, ó, do livro do sábado para o domingo. Aí a Igreja Católica, né, eles escrevem aqui, a Igreja Católica mudou o dia. O The Catholic Press of Sydney, Austrália, é claro em afirmar que a observância do domingo é de origem exclusivamente católica, né? Aí tem a citação, eu não vou ler, né, mas vocês podem ver aí, né, várias citações desse livro, a observância do domingo sem autorização divina. Aí eles citam várias referências aqui católicas, ó, o The Library of Christian Doctrine. Uma parte deste é intitulada Por que não guardar o sábado? E apresenta o seguinte argumento de um católico para um protestante: vós me dizeis que o sábado era repouso judaico, mas que o repouso cristão foi mudado para o domingo. Mudado. Mas por quem? Quem tem autoridade para mudar um mandamento expresso do Deus onipotente? Quando Deus disse, lembre-te do dia do sábado para o santificar, quem ousaria dizer, não podeis trabalhar e fazer qualquer tipo de negócio secular no sétimo dia, mas santificareis o primeiro dia em seu lugar? Essa é a pergunta mais importante, a qual não sei como podeis responder. Aí, eles usam textos assim, né, para poder então corroborar a verdade de que o sábado realmente é bíblico, né? E que foi a Igreja Católica que mudou. Mas isso daqui é algo muito importante, ó, que nós devemos analisar e levar em consideração. Não podemos usar dois pesos e duas medidas. Se muitas vezes nós usamos textos dos católicos onde eles estão confessando que foi eles que mudaram o dia de guarda, né? Eu vou até voltar aqui porque eu não li o anterior. Deixa eu voltar aqui, porque tem um texto que eles... Aqui, ó, esse aqui, ó, vamos ler. O domingo é uma instituição católica e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. Né? Então isso aqui foi escrito no The Catholic Press of Sydney, da Austrália, no dia 25 de agosto de 1900. Né? Então vocês podem ler depois esses outros textos, dois textos aqui, ó. Pode dar pausa aí na tela para ler, ou se você tem o livro pode ler, que eles estão confessando aí claramente, abertamente, que foi a Igreja Católica que mudou. Então, quando eles fazem essa confissão, para os adventistas servem, né? Para a empresa adventista, vamos dizer assim,
serve para publicar nos seus livros, né, para vender para as pessoas, mostrando, olha, aqui está falando, os próprios católicos estão confessando aqui que foi eles que mudaram. Mas quando é um livro católico de um Papa, inclusive que está até vivo, como Bento XVI, Papa dos católicos, né? Porque meu Pai é o Senhor Altíssimo, soberano do universo. Mas quando um Papa aí dos católicos, como Bento XVI, declara que o berço de Mateus, do texto de Mateus 28:19, como temos hoje, ele foi escrito em Roma, isso aí para eles é inaceitável, né? Vamos lá então. Não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Do sábado para o domingo, 321, com Constantino. Do Deus único para a Trindade, 325. Apenas 4 anos depois, né? O mesmo Constantino. Então, mesmo que fez a mudança do sábado para o domingo, que é apontada lá no livro, né? Que foi Constantino, também foi o que mudou do Deus único para a Trindade em 325. Olha aí que importante, né? Essa afirmação aí, ó. A mais antiga lei dominical conhecida da história. A mais antiga lei dominical conhecida na história é de Constantino, promulgada em 321 a.C. Assim reza ela, né? Aí eles colocaram aqui a citação do decreto de Constantino, mandando observar aí o domingo, né? Vamos ver aqui uma próxima. Então aqui no livro A Trindade, eles também falam que foi o Constantino, né, que convocou aí o Concílio de Nicéia, né? E foi estabelecida aí, então a doutrina da Trindade naquela época. Vocês podem ler aqui depois, tá? Vamos ler por causa do tempo. E aí está o credo, olha. Cremos em um Deus, a conclusão, né, do Concílio de Nicéia. O Pai Todo-Poderoso, autor das coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, ou seja, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do Deus verdadeiro, gerado e não criado, da mesma substância do Pai, através de quem todas as coisas vieram a existir, coisas no céu e coisas na terra, que em favor de nós homens e por nossa salvação desceu e encarnou, tornando-se homem, sofreu e ressuscitou novamente no terceiro dia, ascendeu aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, né? Posteriormente, nos demais concílios, esses dogmas eles foram aprimorados, então, para se fundamentar mais a doutrina da Trindade. Então, meus amados, eu vou encerrar essa parte do vídeo por aqui, né? Já ultrapassamos aí 25 minutos de vídeo, tá? Para não ficar muito longo. No próximo a gente continua aí analisando outras citações aí que vem corroborando o que nós estamos dizendo. Não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, nos ajude aí clicando no joinha, compartilhando o vídeo aí com todas as pessoas que você puder, em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, por e-mail, por mensagem, no Telegram. Nós estamos também no Telegram, tá? Canal Mais Uma Voz no Telegram, pode procurar lá que você vai nos encontrar. E se você quiser nos ajudar com alguma oferta, né? Temos aqui o link aqui embaixo do Apoia-se, ou se você quiser doar uma quantia maior, nós temos aí gastos com equipamentos, com viagens que muitas vezes precisamos realizar para levar a mensagem, né? Você pode também nos ajudar da forma que você preferir. Que Deus abençoe a todos, obrigado por estar aí conosco assistindo esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!